Fala pessoal, tudo bem? Semana 30, frente C, vamos falar especificamente de tecido e sistema nervoso. Na verdade, essa aula, ela é uma aula um pouquinho mais longa, então a gente não vai conseguir fechar somente em um encontro, mas a gente já começa trabalhando a parte do sistema nervoso, né, junto com o tecido nervoso hoje. Quando a gente fala de tecido e sistema nervoso, a gente está falando de regulação e como que a gente pode coordenar, né? Ou seja, o tecido nervoso e o sistema nervoso, ele tem a coordenação por meio de impulsos nervosos, gerando ação imediata e de curta duração. Já o sistema endócrino, ele vai ter a coordenação por meio de, aqui você vai ter ali hormônios, né? E esses hormônios levam ali uma ação mais lenta e duradoura. Por exemplo, tomei um susto. Ao tomar um susto, isso gera o quê? Uma resposta imediata e de curta duração, né? Quase fui atropelado. Meu sistema nervoso simpático, né, parasimpático e simpático estarão ali, né, principalmente o simpático nesse momento, em ação, né, momento de estresse, quase morri, né, atropelado, entra uma ação imediata que é o reflexo de curta duração. O que vai ficar fisiológico no teu corpo? Depois desse momento de susto, de quase morrer atropelado, a pessoa às vezes se emociona, chora, porque daí vem a parte endócrina, né, onde ela acaba liberando substâncias que vão ter ali, né, uma ação muitas vezes mais lenta, mas também mais duradoura, né? Então, vamos falar do sistema e tecido nervoso. Começamos pelo tecido nervoso. Essa imagem que está aparecendo na tela, ela é uma imagem microscópica real. Não pense, vou ver o neurônio, coisa mais linda no microscópio, né? Se o teu microscópio for um microscópio óptico, a gente consegue ver, né? Lógico, às vezes até um pouquinho melhor do que essa lâmina aqui. Então, aqui se tem corado aqui o citoplasma, lá está o núcleo, né? Aqui você está vendo ali os dendritos do neurônio, tá? E o axônio vai lá para baixo. Então, tecido nervoso tem ali a função de receber informações e provocar respostas, né? Então, ele recebe informações do ambiente e provoca respostas a partir de glândulas que secretam hormônios e de músculos que são acionados, né? Por exemplo, o sistema nervoso eu consigo coordenar, né, o sistema nervoso central, a contração do meu braço, a contração da perna. Então, você pode correr, por exemplo, né? Então, por isso, tem essa resposta muscular. Neurônio é a célula principal, digamos assim, é a célula protagonista, né? Mas tem junto ao tecido nervoso a neuróglia, células da glia, né, ou gliócitos. Uma curiosidade em relação ao Einstein, o Einstein, quando ele morreu, o cérebro dele foi fatiado e várias universidades se debruçaram para estudar a genialidade do Einstein. E descobriram que o Einstein era um cara que tinha uma quantidade de neurônio dentro da normalidade. Em alguns casos, às vezes, até menos neurônios do que uma pessoa saudável, digamos assim, para a idade dele, né? Mas o Einstein tinha uma quantidade de células acessórias, células da neuróglia, os gliócitos, em uma quantidade mais elevada do que a população em geral. Então, veja, o protagonismo do neurônio é importante, mas as células que dão suporte ao neurônio também são importantes, tá? O neurônio vai gerar ali um impulso nervoso e a neuróglia dá suporte, defesa, garante nutrição do neurônio. Eu fiz essa imagem aqui de um neurônio e aqui pode ser que tenha uma informação nova para muitos de vocês. O que é o corpúsculo de News? Geralmente os livros de biologia não mostram esse corpúsculo de News, também chamado de substância tigroide. Por que substância tigroide? Porque ele lembra como se fossem as manchas, as pintas no corpo, no pelo de um tigre, quando você vê no microscópio.
Esse corpúsculo de Nils, ele está mostrando que o neurônio, o citoplasma do neurônio, é rico em retículo endoplasmático rugoso, em relação à produção de proteínas, né? Então, o corpúsculo de Nils é o que, professor? O corpúsculo de Nils, visualizado no microscópio, ele demonstra grande concentração de proteínas e também de retículo endoplasmático rugoso, tá? Ele mostra ali o núcleo com nucleolo, os dendritos, o corpo celular, a bainha de mielina. Aqui você tem o axônio, terminação do axônio, o axônio terminal, nódulo de Ranvier, ou nódulo neurofibroso, que é a região onde não tem a bainha de mielina no axônio, a gente chama de nódulo de Ranvier, né? Aqui, ó, ou nó, um nome mais moderno agora, gente. A medicina, ela tá deixando de usar nome de cientistas, né? Então, por que falar Ranvier se eu posso falar nó neurofibroso? Combina mais, né? Então, aqui você tem a bainha de mielina, corpúsculo de Nils, aqui substância tigroide, né? Neurofibras não mielinizadas. São neurônios, né, que não apresentam bainha de mielina. Qual é a consequência? Esse neurônio vai perder velocidade de propagação no impulso nervoso. Isso é importante. Qual é o sentido do impulso nervoso? O sentido sempre vai ser unidirecional. Dendrito, corpo celular, axônio. Então, o impulso nervoso, ele chega no dendrito, passa para o corpo celular e segue ao longo do axônio. Aí vem outro dendrito, corpo celular e assim sucessivamente, tá? Quais são as células acessórias do tecido nervoso? E aqui eu aproveito de dizer para vocês que o neurônio é uma célula que quase não sofre mitose, mas sofre. É muito difícil um neurônio sofrer mitose, né? Porque é uma célula estável, mas sofre numa concentração muito menor. Quando alguém tem um câncer cerebral, é mais provável que o câncer cerebral ele tenha relação com a neuróglia. Porque na neuróglia você tem células que sofrem mitose, como o oligodendrócito, que produz a bainha de mielina, o astrócito, que faz a nutrição do tecido nervoso, a micróglia, que é o macrófago, que faz a defesa imunológica, as células ependimárias, que fazem o revestimento do tecido nervoso. Então, perceba que no sistema nervoso central, a gente tem esses tipos de células no tecido nervoso. Oligodendrócito, micróglia e células ependimárias. Oligodendrócito produz a bainha de mielina. Daí voltamos, né? Isso, Rafael. A ordem é dendrito. Pensa assim, né? Se você esticar a sua mão aqui, ó, o que vem primeiro? Vem o dedo. Aí vem a palma da mão. Palma da mão é como se fosse o citoplasma, né? Com o núcleo lá. Então, dendrito, corpo celular e o axônio termina aqui na axila, né? Então, assim, você não erra mais. Dendrito, corpo celular, axônio. Sempre esse é o sentido do impulso nervoso, tá? Eu vou acabar sendo repetitivo nessa parte lá no sistema nervoso, quando a gente falar de impulso nervoso, tá? Ainda falando de células suportes, só que agora perceba que eu estou falando do sistema nervoso periférico. Esse daqui era o sistema nervoso central, tá? Quem produz a bainha de mielina no sistema nervoso central é o oligodendrócito. E olha que curiosidade interessante. A bainha de mielina, na verdade, ela é o próprio oligodendrócito enrolado no axônio. Olha aqui, ó. Ele tem expansões citoplasmáticas que se enrolam no axônio. Falhou. No axônio, né? E no sistema nervoso periférico, nós temos
a célula satélite e a célula de Schwann. A célula de Schwann, ela produz a bainha de mielina no sistema nervoso periférico. Então, no sistema nervoso central, quem produz a bainha de mielina é o oligodendrócito. No sistema nervoso periférico, quem produz a bainha de mielina é a célula de Schwann. Mesma função, tá? Então, a gente tem essas células aí como componentes do sistema, do tecido nervoso, né? E associado ao sistema nervoso central e periférico. Aqui mostrando as conexões, ó, que eu falei que o oligodendrócito, na verdade, ele se enrola no axônio, ó. Aqui fica mais evidente a imagem, ó. Então, quando você vê no microscópio um tecido nervoso, você vai ver mais ou menos isso daqui, ó. Tá o neurônio aqui com o axônio, tá outro neurônio aqui com o axônio. O oligodendrócito, ele pode estar formando a bainha de mielina em um neurônio e ele pode estar formando a bainha de mielina em outro neurônio, né? Aqui o astrócito garantindo a nutrição, né? E a micróglia a proteção. Micróglia, como eu disse, é o macrófago, né? Faz fagocitose. E aí tem que tomar cuidado, porque pode chamar de células gliais, neuróglia, gliócitos, né? Então pode ter vários nomes aí para as mesmas células. Aqui eu coloquei um exercício, né? Ó, sobre a bainha de mielina, é correto afirmar que ela tem origem no sistema nervoso central a partir dos oligodendrócitos, ó. Será que cai isso, Giovanni? Ó, cai, né? E no sistema nervoso periférico é produzida pelas células de Schwann. Tá? Então, só reforçando e mostrando que o que eu passo ali, porque são coisas que podem aparecer, né? Tipos de neurônios. Aqui a gente tem, né, o neurônio sensorial, com seus dendritos. Aqui você tem o neurônio associativo, e aqui você tem o neurônio motor. Então, isso estará associado, por exemplo, à questão do ato reflexo. Lá na sua medula espinhal, você tem o neurônio associativo. Coloquei a mão numa chapa quente, é o neurônio sensorial que vai detectar que está queimando a mão. O neurônio sensorial detecta que a mão está queimando, manda informação para o neurônio associativo. Lá na medula espinhal, o neurônio associativo, ele aciona o neurônio motor e você tira a sua mão, né? Perceba que nesse momento do ato reflexo, o teu cérebro não está envolvido, só a medula espinhal. Por isso que primeiro você tem a ação para depois você pensar. Nossa, quase queimou a minha mão, né? Tipos de neurônios, ó, tem o multipolar, então a gente vê o desenho dele aqui, apresenta um único axônio e vários dendritos. Então aqui você tem, ó, um corpo de um dendrito inteiro, um corpo de outro dendrito, outro corpo de... Então, ele vai apresentar um único axônio com vários dendritos. Bipolares apresentam um único axônio e um único dendrito, uma única árvore de dendrito aqui, né? Então aqui se tinha, por exemplo, ali, né? Três árvores de dendrito aqui, como se fossem árvores, né? E aqui você tem, então, um único axônio e um único dendrito. E pseudo-unipolares apresentam um único axônio com uma só neurofibra. Então ele tem essa parte aqui, né? Do citoplasma com o núcleo, e ele vai ter ali um único axônio com uma só neurofibra. Então, assim, com funções, né, de gerar ali sinapses, com funções de gerar memorização, né, na questão do aprendizado, algo do tipo, né. Aqui, ó, que eu até comentei para o Rafael que eu iria voltar a comentar do sentido do impulso nervoso. Então, o impulso nervoso, o estímulo sempre vai chegar ali de um dendrito de um neurônio, né? Começa no dendrito, passa pelo corpo celular, chega no axônio, né? Quando chega no axônio,
o axônio, inicialmente, ele está polarizado. O que significa dizer que o axônio está polarizado? Aqui, gente, é normal, tá? A membrana externa do neurônio estar positiva, porque ela tem ali, né, a questão de ter mais sódio fora em relação a sódio dentro. Então, ele gera uma diferença de potencial. Como tem mais sódio fora do que sódio dentro das células nervosas, no espaço extracelular tem mais sódio, você tem aqui o quê? Você tem o neurônio polarizado. Quando chega o estímulo, né? Quando esse estímulo chega, veja que ele despolariza, gerou uma inversão de carga. Então, nesse momento aqui, ele está despolarizado, enquanto que aqui ele ainda está polarizado. Aqui está polarizado. Por quê? Porque aqui o impulso já chegou agora aqui, né? Como o impulso está aqui, aqui ele está despolarizado. Logo adiante, aqui já polarizou novamente, aqui vai estar despolarizado. É assim que o impulso nervoso ele vai sendo transmitido, né? Então, neurônio em repouso. Neurônio em repouso, o neurônio está polarizado. Guarde essa informação. Quando o neurônio está conduzindo o impulso nervoso, quando ele está transmitindo o impulso nervoso, ele, né, a gente fala que ele está despolarizado, tá bom? Para fechar, vamos falar da bomba de sódio e potássio. Eu fiz um desenho aqui da bomba de sódio e potássio mostrando que a bomba de sódio e potássio ela sempre envolve um transporte ativo, tá? Falou da bomba de sódio e potássio, transporte ativo. E ela sempre vai bombear 3 sódio fora, 2 potássio dentro. Ela faz esse movimento, ó. 3 sódio fora, 2 potássio dentro. 3 sódio fora, 2 potássio dentro. Por quê? Porque o sódio, como ele está mais em maior concentração fora da célula, ele já entra por transporte passivo, tá? Do tipo de fusão facilitada. Então, o que a célula faz? Ela expulsa esse sódio para fora ativamente. Bombeia 3 sódio fora, 2 potássio dentro, tá? Então, você vai ter isso aqui, ó. Você tem ali a permease, que permite que o sódio entre, né? Então, o Na+, ele entra por transporte passivo, tá? Enquanto que o potássio, ele sai também por transporte passivo. Só que o que a célula faz, né? A célula, ela bombeia esse sódio para fora. E ela bombeia o potássio para dentro novamente, tá? Então, o que é a bomba de sódio? A bomba de sódio é essa parte aqui, ó. O sódio entrando na célula, ele está indo a favor do gradiente de concentração. Por quê? Porque tem mais sódio do lado de fora. Então, existe uma tendência que o sódio entre passivamente dentro da célula. Tem mais potássio dentro da célula. Então, existe uma tendência que o potássio saia da célula por transporte passivo. Só que o que a célula faz? Para ela poder manter a diferença de potencial, porque quando você for estudar lá na universidade, você vai ver que existe uma disciplina chamada biofísica, e existe uma diferença de potencial aqui, ó, uma DDP, é porque a bomba de sódio e potássio, ela está ali mantendo, né? Mais sódio fora, menos sódio dentro. Mais sódio fora, menos sódio dentro. Então, o sódio que está entrando, ela está bombeando esse sódio para fora. O potássio que está saindo, ela está bombeando esse potássio de novo para dentro. Então, para a gente guardar essa informação, né? Olha aqui esse gifzinho, né? Mostrando a bomba de sódio e potássio. 3 sódio fora, 2 potássio dentro. 3 sódio fora, 2 potássio dentro. E ele mantém a diferença de potencial aqui, ó. Lado de fora mais positivo em relação ao lado de dentro, que fica mais negativo. Tá bom? Paramos aqui, então, hoje, nossa Biologia C. Para quem vai acompanhar a discursiva, daqui 10 minutos eu entro lá na discursiva. Até mais, gente. Bom descanso. Professor,